nos envolver de maneiras diferentes no reino de Deus, cada um vamos fazer coisas no reino de Deus que vai ser diferente do outro, mas no final de tudo, queridos, o apóstolo Paulo chama a nossa atenção que o propósito, ele é único. A razão de estarmos juntos é única, é a glória de Deus. E aqui então o apóstolo Paulo fala que a igreja de Corinto ela está em grandes dificuldades em relação a isso. Os irmãos, eles não conseguem caminhar dentro de um mesmo propósito. Os irmãos, eles não conseguem enxergar o mesmo objetivo, eles não conseguem enxergar o mesmo alvo. Eles enxergavam os seus interesses e aí se associavam a grupos que diziam: "Olha, eu sou de fulano, eu sou de ciclano". E Paulo, ele repreende de forma tão severa que ele não se sente nem lisonjeado em dizer: eu sou de Paulo. Ele questiona, ele fala: acaso Paulo foi crucificado em favor de vós? Paulo não vê vantagem alguma em alguns da igreja falar e falar assim: não, mas eu sou de Paulo. Paulo fala assim: acaso eu fui crucificado em favor de vós? E aqui então, queridos, nós precisamos olhar e pensar o seguinte: nós vamos celebrar a ceia do Senhor, nós vamos participar do pão, nós vamos participar do cálice, em memória do corpo e do sangue de Cristo, que morreu por uma igreja, que morreu por um povo, que morreu para aqueles a qual Ele está chamando, preparando e levando ao céu. Há uma igreja, a igreja de Cristo, a igreja dos salvos, a igreja daqueles que creem no Senhor Jesus, a igreja daqueles que se arrependeram dos seus pecados. Há uma igreja. E então agora a Bíblia nos chama a atenção para nós fazermos, realizarmos, estarmos juntos debaixo de um propósito, que é para a glória de Deus, que é de servir a igreja de Cristo para a glória de Deus. E aí Paulo fala: olha, vocês não estão entendendo nada. No momento que deveria ser o ponto máximo da celebração da vossa unidade, do vosso entendimento do propósito a qual vocês foram chamados, de estarem juntos trabalhando para a glória de Deus, vocês não entenderam, vocês estão falhando nisso, e por isso não é a ceia do Senhor que comeis, que tomais, que dividis. Então, queridos, primeiro ponto aqui nessa repreensão de Paulo: nós somos chamados para estarmos juntos, nós somos chamados para andarmos debaixo de um mesmo propósito, de uma mesma motivação, de um mesmo alvo, um mesmo objetivo, que é a glória de Deus. Mas o Paulo chamou a atenção por uma segunda questão ainda. Se os irmãos repararem bem, ele toca na questão de que alguns comiam à frente, adiante dos outros, e outros ficavam sem comer coisa alguma. Ele diz que alguns bebiam tanto que se embriagavam e outros não tinham nada do que se alimentar. Aqui é interessante nós entendermos o contexto, porque a igreja de Corinto celebrava então um grande banquete. Havia muita comida e muita bebida ali para que todos da igreja pudessem participar e tomar um pouco. E um dado momento nessa festividade, então os líderes da igreja celebravam a ceia do Senhor. Mas há uma segunda repreensão de Paulo aqui, que ele fala o seguinte, verso 22, olhe comigo: não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus? E olhe, preste atenção: envergonhais os que nada têm. E envergonhais os que nada têm. Queridos, o segundo problema aqui apontado por Paulo, nesse ponto acerca da celebração da ceia do Senhor, é que aquelas pessoas que estavam sendo deixadas de lado, e que quase não estavam tendo acesso ao alimento ali naquele momento de comunhão da igreja, que aquelas pessoas que não estavam tendo acesso ali, e estavam literalmente ficando com fome, enquanto outros se esbanjavam, é que havia uma separação, uma exclusão delas, por conta de suas posses, por conta de que eles eram os mais pobres. E ali então havia claramente uma diferença entre pessoa e pessoa naquele momento. Não eram todos tratados como iguais, e ali então as pessoas eram julgadas de acordo com suas posses, de acordo com o seu poder aquisitivo. E Paulo está dizendo exatamente o contrário, falando assim: na igreja não é assim.
Vocês estão celebrando a ceia do Senhor, um momento de união, de unidade, de estarem casados no mesmo propósito, e vocês estão fazendo acepção de pessoas de acordo com aquilo que têm, com aquilo que não têm, com aquilo que aparentam ter, e vocês estão envergonhando aqueles que nada têm. Em outras palavras, vocês estão envergonhando o pobre, que convive com vocês, com os irmãos de poucos recursos. E Paulo acha isso então um absurdo e fala assim: não é a ceia do Senhor que comeis. Queridos, é bem verdade que lá fora, é bem verdade que no mundo, alguns chegam a dizer o seguinte, que você vale o que você tem, né, ou pelo menos o que aparenta ter. Se isso for verdade, queridos, isso é verdade lá fora, tá certo? Isso é verdade para uma sociedade que coloca o bem antes da pessoa, tá certo? Mede os valores da pessoa pelas aquisições que possui, mas isso é lá fora. E aí Paulo então está repreendendo a igreja de Corinto e falando assim: aqui dentro não, aqui dentro é o oposto, aqui dentro é diferente, nós estamos celebrando a ceia do Senhor, então nosso valor está sendo demonstrado pelo fato de Cristo ter morrido por nós, e não por nenhum tipo de juízo humano falho, de colocar o seu valor em outras questões. O nosso valor está em Cristo. É na celebração da ceia do Senhor que nós reconhecemos então o nosso valor, porque Cristo pagou um alto preço. O Senhor Jesus pagou uma dívida alta, pesada, com o seu derramar do seu próprio sangue, para que nós pudéssemos agora sermos perdoados, ter a nossa dívida, a dívida do nosso pecado, quitada diante de Deus, limpa. E agora então Paulo repreende aqueles irmãos e fala assim: olha, vocês envergonhais o que nada tem, vocês desprezam as pessoas de acordo com os seus bens, e não é assim no meio do povo de Deus. Mas que bom que Paulo não terminou nas repreensões, né? Se Paulo terminasse de escrever aqui sobre a ceia, nesse ponto aqui, acho que a gente ia ler o texto e ia ficar até meio entristecido assim: nossa, Paulo deu uma porretada na cabeça dos irmãos e na nossa, né? Mas o texto continua, e Paulo, depois da repreensão, ele passa a instrução, e ele passa então agora a dizer: agora eu vou dizer a vocês o que é a ceia do Senhor. Eu já disse o que não é, né? Ou o que vocês estão fazendo que descaracteriza a ceia do Senhor. Agora eu vou dizer o que é. Agora nós vamos do aspecto positivo, agora nós vamos, né, para a coisa boa.